Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Ayveca, agradeço a sua pergunta e tem toda a razão. Salientou, aliás, que esta foi uma das primeiras medidas que o Governo apresentou à Assembleia da República. E isso demonstra bem qual é a prioridade deste Governo. Este Governo não fez nada para melhorar a situação económica do país, nem para combater o desemprego, mas tomou como prioritário o ataque aos direitos dos trabalhadores. E esta tem sido a linha fundamental da política de um Ministério que se diz da economia e do emprego, mas é da recessão, do desemprego e da diminuição dos direitos. E é evidente que nenhum trabalhador pode ficar descansado com as palavras do Governo. Sempre disseram que era apenas para uns, que não havia mais medidas, mas de mês a mês nós vemos que tudo o que acontece é sempre para continuar a ser aumentado e para continuar no mesmo caminho. Por isso nós não podemos partir do princípio que do que o Governo diz é verdade. Nós temos é que partir do princípio, e hoje a maioria dos portugueses e dos trabalhadores sabem disso, que aquilo que o Governo garante normalmente é mentira, porque a seguir virá o desmentido daquilo que está a ser feito. E, Senhora Deputada, é muito difícil compreender como é que as justificações que são apresentadas têm algum cabimento. Mais valia dizer que o que quer é aumentar a margem de lucro do grande patronato. Era mais honesto. Então, se diminui, por exemplo, para metade o valor das horas extraordinárias pagas no setor público e no setor privado, onde é que isso traz maior produtividade? Não se produz mais. O que se paga é menos a quem produziu. E esta é que é a vossa solução para tudo. Pagar menos a quem produz a riqueza, que é o trabalhador. E em cima disso, o que querem com esta lei dos despedimentos selvagens é fazer com que todos possam ser despedidos por tudo e meia em qualquer momento. Para que os que contratam a seguir para fazer o mesmo trabalho sejam contratados por menos salário, sejam contratados com menos direito. Para que progressivamente na sociedade portuguesa os salários se vão reduzindo, os direitos se vão eliminando. Este é que é o objetivo da vossa política, que não pode ser escondido por balelas como aquelas que o Ministro da Economia vem vendendo ao país. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, nós, em relação ao processo, nós apresentámos mais de 60 propostas. Se calhar ainda não deu por isso. Mas tem tempo de ver. Já agora, quando for fazer esse debate, leia os mais de 1000 pareceres que os trabalhadores entregaram na consulta pública obrigatória. Leia e tire conclusões. Que é para não vir aqui sempre com essa conversa estafada de que o Governo está a fazer está bem e que há aqui umas pessoas, como os deputados do PCP, que não querem ver a realidade. Sr. Deputado, e já agora, acabe lá com essa história de que despedir os trabalhadores com direitos dá emprego aos jovens trabalhadores. Como? O que os senhores querem, quando se despede, Sr. Deputado, não se cria mais emprego. O senhor, se numa empresa despedir um trabalhador com direitos e contratar um trabalhador precário, que é o que o Governo quer que se faça, não criou nenhum posto de trabalho. Simplesmente deixou de ter um trabalhador a quem pagava um determinado salário e contratou um trabalhador a quem pagava, se calhar, paga metade desse salário. E é isso que os senhores querem para os jovens. Não é que eles tenham emprego, é que eles tenham baixos salários para serem mais explorados. É que hoje aquilo que são 35% de precariedade nos jovens trabalhadores seja a regra dos 100% no futuro, que todos sejam precários. Esse é que é o vosso objetivo. Não é qualquer criação de emprego. Medidas para criar emprego, Sr. Deputado, olhe, é fomentar a economia, mas com o apoio às micro e pequenas empresas. É não permitir que a Galp e a EDP suguem a riqueza nacional, cobrando taxas, preços sobre a energia e os combustíveis que são incomportáveis para a nossa economia, para os seus acionistas poderem levar para casa milhões e milhões de euros de lucro. Isso é que é ajudar a economia, é investir nos salários e nas pensões para permitir que o mercado interno progrida e que as pequenas empresas, que o comércio tenha capacidade de resistir à crise que está a enfrentar. Isso é que cria emprego, Sr. Deputado. Roubar salários, diminuir direitos não cria nenhum emprego, só aumenta o desemprego. Mas essa é que é a vossa política, uma política de total insensibilidade social. E isso, Sr. Deputado, pode ter a certeza que vai ser derrotado, porque a situação agora é difícil.
Mas nós sabemos que é possível invertê-la com uma política diferente, com uma política que conjugue um investimento no progresso económico e, ao mesmo tempo, uma melhor distribuição da riqueza, uma melhor garantia dos direitos dos trabalhadores. Isso é que é o futuro do nosso país. Concluir, por favor. Vou já terminar, Sr. Presidente. E esse futuro é o futuro que nós vamos conseguir conquistar um dia destes, mais cedo do que o senhor se calhar pensa. Sr. Deputado Marino Soares, para responder, tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Laranjeira, agradeço a sua pergunta. Sr. Deputado, quem o ouviu não ficou muito tranquilo em relação à posição do PS. Porque o Sr. Deputado, enfim, exprimiu aqui uma série de preocupações que até são justas. Mas depois, e daí? E daí o que é que o Sr. Deputado tira? Porque o que nós vemos depois é que o PS continua a navegar aqui em águas turvas à volta desta matéria. Continua aqui sem se definir claramente sobre se está de acordo com a diminuição das indemnizações por despedimento ou não. Às escondidas ou às claras? Porque o Sr. Deputado fala do fundo empresarial. Esse fundo era constituído pelas contribuições de quem? Já sei, o Sr. Deputado vai dizer, os patrões é que iam descontar. Pois é, mas os patrões iam descontar retirando aos salários dos seus trabalhadores, como é evidente. E, portanto, o que nós íamos ter na proposta do Partido Socialista era uma redução das indemnizações por despedimento financiada com os salários dos próprios trabalhadores. O Sr. Deputado sabe que é assim, que a dinâmica das relações laborais leva a que se impõe este desconto, o patronato vai refletir o desconto nos salários dos seus trabalhadores. E, portanto, o que os senhores propõem, afinal, é uma redução das indemnizações financiada pelo próprio trabalhador. E isso não é aceitável, senhor deputado. É verdade que este estudo que foi apresentado não tem nenhuma credibilidade. Mas há uma questão de fundo que, independentemente dos estudos, tem que ser dita. Há alguma comparação que se possa fazer com a União Europeia que não comece por pôr como termo de comparação os miseráveis salários que ganham os trabalhadores portugueses em comparação com os outros trabalhadores da União Europeia? É aceitável, de alguma forma, qualquer comparação com regimes de indemnização por despedimento de outros países, quando a base desses regimes de indemnização está no salário e os salários dos portugueses são baixíssimos e o salário mínimo é muitíssimo mais baixo nos outros países da União Europeia? Não é possível fazer essa comparação porque se está a comparar o incomparável e não é possível aceitar que seja esse o termo de base deste debate. Por isso, Sr. Deputado, o PS tem de se definir, tem de saber, tem de dizer aos portugueses se ainda resta aí alguma preocupação com a matriz constitucional da defesa dos direitos dos trabalhadores ou se isso já desapareceu do vosso código genético. E é isso que nós temos que ver, com ações concretas, com votações e não apenas com preocupações, como o Sr. Deputado aqui exprimiu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do Sr. Deputado José Luís Ferreira. De facto, o que está em causa é uma ofensiva contra os direitos laborais. E repare-se que desde o início do mandato deste Governo, desde julho do ano passado, já passou, o Governo, nas suas intenções, já passou a indemnização, os dias contabilizáveis para a indemnização por despedimento, de 30 para 20 e agora quer 10. O que significa diminuir só aqui em 1/3 o termo de referência, para já não falar que o valor por dia também diminuiu, para já não falar nos 12 meses de salário máximos de indemnização, para já não falar que deixou de haver limite mínimo de indemnização, para já não falar que agora querem até que só haja indemnização por despedimento a partir de 15 ou 17 meses. Que é o mesmo dizer a todos estes jovens que estão com contrato precário, a recibo verde, a trabalho temporário ou com contrato a prazo, a todos estes jovens que nunca vão ter indemnização por despedimento. Vão ser despedidos de ano e meio em ano e meio ou menos e com isso nunca terão um posto de trabalho efetivo. É isto que a direita quer oferecer aos jovens portugueses. Não é emprego, é precariedade. É baixo salário, é dificuldades acrescidas na constituição da sua vida, da sua família. Isso é que querem oferecer aos jovens portugueses. E diz bem o Sr. Deputado, esta legislação, se avançar, é um verdadeiro convite para despedir. É uma espécie de totoloto para o grande patronato. É fácil, é barato e dá milhões.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Nuno Magalhães, agressiva é a vossa política. Isso é que é agressivo. É agressiva contra a vida das pessoas. Isso está à vista todos os dias. Sr. Deputado, eu pensei que nos ia explicar qual tinha sido o visto familiar para esta proposta das indemnizações. Mas, convenientemente, o Sr. Deputado falou de outras coisas. Portanto, para esta proposta, presumo que não há visto familiar. Ao contrário do que o programa do Governo estabelece. Todas as medidas passarão pelo visto familiar. Não se está a ver como é que uma proposta que permite despedir mais facilmente e com menor indemnização há de ter um visto familiar. Bom, mas dá a impressão que o visto familiar é mais uma coisa de oposição. Quando se chega ao Governo é melhor meter no bolso o visto familiar junto com uma série de outras coisas. Sr. Deputado, deu aí o exemplo, por exemplo, da SONAI. Sabe quem é que cria a riqueza na SONAI? São os trabalhadores desse grupo. Esses trabalhadores, Sr. Deputado, que são dezenas de milhares, esses trabalhadores têm uma fortíssima incidência de horas extraordinárias na composição do seu salário. Com as medidas que os senhores querem aprovar, o valor dessas horas extraordinárias vai diminuir para metade. Quer dizer que estes trabalhadores, se trabalharem as mesmas horas que trabalhavam, 10, 12 por dia, vão ganhar muito menos do que ganhavam até agora. Isto significa que o grupo SONAI e outros grupos, não quero aqui particularizar, vão poder ter a mesma produção com menos custos. Quem paga? Os trabalhadores. De quem vai sair, de cujo bolso vai sair o pagamento desse acréscimo de lucro para esse grupo. E é isso que nós entendemos que não é possível. Não podem ser sempre os mesmos a pagar. E, Sr. Deputado, há uma coisa que é chave. Nas relações laborais não há um equilíbrio entre as partes. A parte patronal tem mais armas e mais poder que a parte do trabalhador. E a obrigação da legislação é defender a parte mais fraca. Porque o equilíbrio só se encontra quando as regras promovem a proteção da parte mais fraca. Se as regras introduzem uma igualdade de tratamento pela lei, então a parte mais forte ganha sempre. E é isso que está a acontecer agora. Mas, Sr. Deputado, há uma coisa que eu lhe posso garantir. Nós estaremos sempre, perguntou onde é que estávamos, estaremos sempre aqui e lá fora do lado dos trabalhadores. E sabemos que os trabalhadores hão de construir uma ruptura com esta política e hão de conseguir que lhes sejam devolvidos os direitos que são seus, direitos de uma vida digna e de uma vida com uma dignidade que agora esta legislação lhes quer tirar.